gente vai começar a falar de uma plataforma, de uma rede social, o X, que está em risco de sair do ar no Brasil. Agora, olha, 17 horas, nós estamos meio que em contagem regressiva para ver o que vai acontecer, se Alexandre de Moraes vai cumprir a ameaça e vai derrubar o X do ar. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio das contas da Starlink. A Starlink também é de Elon Musk, é uma empresa aí do mesmo grupo da rede X, do antigo Twitter. E o que fez o ministro? O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ainda está sob sigilo de justiça, decidiu bloquear os recursos das contas da empresa Starlink. Seria uma forma de cobrar multas que foram aplicadas ao X por descumprir decisões judiciais. A justificativa de Moraes para bloquear as contas de uma outra empresa é exatamente a falta de representação legal do X no Brasil. A mesma justificativa que o ministro está dando para ameaçar derrubar o X do ar. O ministro alega, como eu disse, que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. O bloqueio das contas foi decidido por Moraes no último dia 18, um dia após Musk decidir fechar o escritório do X no Brasil. Pelas contas de funcionários da rede social ouvidos pela Folha, as multas já superam 20 milhões de reais. Para a gente começar falando desse assunto, tem muita coisa para a gente discutir. A gente já vai encher a tela aqui para vocês com os nossos comentaristas. Temos Thales Faria, colunista do UOL, lá de Brasília. Boa noite, Thales. Boa noite não, ainda boa tarde, né? Ainda não passou das 6. Boa tarde, quase boa noite. Nosso Boa querido... tarde, boa tarde, noite, Raquel. Boa tarde, noite, Ricardo Couto e Walter Maia. Nosso querido Ricardo Couto, comentarista do All News aqui em São Paulo. Boa tarde, Raquel, Thales, professor Walter Maerovitch. E, claro, o E, professor claro, Walter... quem está nos assistindo também. E o professor Walter Maerovitch, colunista do UOL, nosso jurista aqui, o nosso especialista aqui em São Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Raquel. É um prazer. Abraço, Thales. Couto, não assistiu o jogo de ontem, ganhou São Paulo? Não perdemos, foi uma tremenda injustiça. Sim. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. E Meninos, tentaram um pênalti no final, né? antes que vocês comecem a discutir aqui por causa de futebol, eu vou direto para o assunto sério, o assunto que está Raquel, eu preocupando... não vou discutir, não, que eu sou Flamengo. Eu estou fora. Eu vou direto aqui para o assunto sério que está preocupando, olha, empresas, o mundo econômico e também o mundo político. A gente já vai destrinchar isso aqui. Professor Walter Maerovitch, Moraes mandou bloquear as contas da Starlink, que também pertence a Elon Musk, para cobrar multas devidas pelo X, que estamos contando aqui o tempo, né? Daqui a pouco vai dar as 24 horas que o ministro disse que o X teria para indicar um representante legal no Brasil, ou ele vai tirar a plataforma no ar. Esse bloqueio de contas de uma empresa de um grupo econômico para cobrar o dinheiro de outro, isto está correto? É legal? É possível fazer? Olha, a resposta é depende, e eu vou dizer por quê, Raquel. É o seguinte, a gente sabe que, desde tempos antigos, a pessoa respondia pela dívida com o seu patrimônio. Teve uma época que respondia pessoalmente, tá? Então virava escravo. Com a evolução, é o patrimônio da pessoa que responde. Agora, há uma distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Aqui nós temos uma pessoa jurídica que deve e outra pessoa jurídica que parece que está sendo cobrada para pagar a dívida, e o argumento é que pertencem ao mesmo grupo. Então, quando eu respondi depende, a necessidade
de se verificar que tipo de pessoa jurídica é essa empresa que está sendo aí responsabilizada a Starlink, se ela tem uma personalidade jurídica própria ou se ela faz parte do quê? De uma ligação umbilical com a outra empresa, a X do Musk. Então, mas em qualquer das hipóteses, se acontecer qualquer bloqueio de bem, o que a justiça coloca à disposição? É um recurso chamado embargos de terceiros. Então, se alega, olha, eu sou terceiro e não tenho nada a ver, não tenho nenhuma ligação e não tenho nenhuma corresponsabilidade patrimonial. É assim, e isso a gente só pode ver lendo os contratos sociais e verificando se existe o quê? Um vínculo umbilical entre duas pessoas jurídicas, entre duas personalidades jurídicas. Professor, Ah, será que Muito juridiquês ou tá claro, não, Raquel? o senhor está explicando que o precisa ter Alexandre um vínculo claro entre as duas empresas para poder cobrar uma da outra, certo? Agora, o que eu queria Certo. trazer para a avaliação do Thales e do Couto é que Elon Musk já ignorou essa parte econômica. Ele partiu para uma resposta política. Olha o que ele colocou no próprio X, né? Partiu da notícia ali de que o Moraes estava bloqueando as contas da Starlink, e aí ele comenta: o tirano, palavras dele, Alexandre, é o ditador do Brasil. Lula is his lapdog. Vou até pegar aqui para ver a tradução correta, mas é isso, né? O Lula seria o seu cachorrinho.